Então, hoje a gente vai continuar a... Deixa eu colocar aqui. Hoje a gente vai continuar a ver mais sobre os teoremas de Fubini, Tonelli, Cavalieri. E a gente vai ver, bem, nos teoremas de Fubini, Tonelli, Cavalieri e Fubini, Tonelli, geralmente você tinha o quê? Você tinha dois conjuntos, tinha duas medidas e sua extensão de Lebesgue. E o que você fazia era olhar agora na medida produto. Né? Você podia construir a partir das medidas com seus semianéis. Você construía uma medida no semianel produto, chamada medida produto. E estendia essa, fazendo a medida produto. Tá certo? Sigma álgebra de Lebesgue, a extensão. E agora o que você queria olhar era, dado um conjunto mensurável nessa sigma álgebra de Lebesgue, como você pode exprimir a medida dele com relação a essas duas medidas anteriores. Né? E aí entra a noção de seção do conjunto. Você vai analisar, dado agora conjunto mensurável aqui na sigma álgebra de Lebesgue produto, você está interessado em saber, uma vez que eu sei as propriedades das seções, x pertencente a ômega 1, o que eu posso dizer sobre o conjunto? Por exemplo, se isso aqui é mensurável, a gente pode dizer que quase toda a seção desse é mensurável, né, onde a QTP com relação a medida μ1 aqui, e quase toda seção desse tipo também é mensurável com relação a essa medida. E você também podia dizer, dado uma função integrável com relação a essa medida de Lebesgue, como você poderia decompor essa integral, né, nas seções da função, né, dado uma função que eu sabia que era integrável, como eu poderia decompor integrável com relação a essa medida de Lebesgue, como eu poderia decompor integral com relação à integral das seções dessa função, com relação a essa e essa medida. Só que aí você, para usar esses três teoremas, você exigia que ou seu conjunto fosse mensurável, ou sua integral, ou sua função fosse integrável. Aí agora, nessa seção, a gente vai ver justamente condições para você poder dizer se um conjunto é mensurável com relação a sigma álgebra de Lebesgue, produto, ou se é uma função integrável. Sim? A sigma álgebra lambda aí não vai ser o produto da sigma álgebra Não. Você vai pegar o semianel, produto, né, o produto dos semianéis vai ser um semianel, produto, e a partir desse semianel produto você vai estender. Não, em alguns casos mais particulares, sim. Então, nessa direção, ver uma proposição aqui, justamente sobre o que eu posso dizer, condições para dizer que um conjunto é mensurável com relação a sigma álgebra. O que vai acontecer em geral é que elementos do produto, dessas sigma álgebras, vão ser mensuráveis, mesmo que eu não tenha alguma sigma finitude. O ponto da sigma finitude vai ser importante aqui, porque todos os três teoremas que a gente viu, Tonelli, Cavalieri, Fubini, Tonelli e Fubini, eles precisam de uma sigma finitude para valerem.
O que você vai ter é que, algumas vezes é que um conjunto está no produto das sigma-álgebras de Lebesgue, ele vai estar aqui, só que eu não vou poder dizer muito sobre, eu não vou ter necessariamente a igualdade entre a medida produto desse produto de conjuntos e o produto das medidas. A gente vai ver um exemplo mais adiante que a gente vai ver que a sigma-finitude, você precisa da sigma-finitude para isso. Se você não tiver sigma-finitude, pode ser que você não tenha igualdade. Então você tem essa proposição que justamente vai dizer como é que se comporta os conjuntos cartesianos aqui. Eu tenho dois conjuntos mensuráveis, sigma-finitos. Sempre quando eu falar sigma-finitos, vai ser sigma-finitos com relação à extensão de Lebesgue desses semianéis, dessas medidas nos semianéis. Aqui eu não estou exigindo ainda que as medidas em si sejam sigma-finitos, só esses conjuntos. Então, eu tenho que cartesiano é mensurável. Sigma finito. Caso sigma finito a medida produto. E eu tenho mais, que eu posso dizer que a medida produto desses cartesianos é justamente o produto desses aqui. Uma vez que eu tenho esse, e eu sei que esses conjuntos são sigma finitos, eu posso usar Tonelli e Cavalieri para calcular isso. Então, a nossa preocupação vai ser mostrar I. Uma vez que a gente mostrou I, é fácil calcular esses dois itens. Só fazer aqui breve. Porque o que você vai ter é que você sabe bem quem são as seções aqui. Você sabe, se eu pegar um X aqui, eu sei que a seção é o conjunto A. Né? A cartesiano X, X em B. E também eu sei bem quem é a outra seção daqui, dado um Y, dado um Y aqui em ômega 2. Se ele está em A, ok? A seção vai ser X e B, X cartesiano B. Se ele não está em A, então vai ser vazio. Então você sabe exatamente quais são as seções, e aí é fácil calcular isso. Então, por exemplo, se eu tenho, mostrar aqui, esse fato implica 2. Que eu tenho que Tonelli e Cavalieri vai dizer que isso aqui é igual à integral da seção. Eu considero X e vai seção. E essa medida vai ser justamente eu pegar pronto. Escrever melhor assim, eu tenho x pertencente a ômega 1. Isso me dá uma seção. Só que nesse caso a gente sabe bem quem é a seção. É x cartesiano B. Só. Quer dizer, B, se x pertence a A, e vazio, x não pertence a A. Então aí o que você vai fazer vai ser M2 da seção, né, que vai ser justamente, eu posso restringir em A, então vai ser M2 de B, isso, integrado em 1. Isso é o que diz o Tonelli Cavalieri, que é a medida do... deixa eu
Se eu estou nessas condições que eu tenho assim uma finitude, então isso aqui eu posso escrever como isso, que é justamente o que a gente está aplicando aqui. E aí, bem, são constante, vai ficar... Escreveu o contrário. Beleza. Porque a gente já sabe que esse conjunto é sigma finito com relação à medida produto. Então, vamos mostrar o I. Para mostrar o I, a gente vai ter que usar o lema que a gente já viu aqui, o lema 9.1, que é o seguinte, só escrever os dois passos que a gente vai precisar para mostrar o item I. Primeira proposição que a gente vai mostrar é o seguinte, se A é sigma finito, e eu fixo um B no semianel 2. Então, eu tenho que o cartesiano dele é mensurável e sigma finito. A ideia é para mostrar o I que primeiro a gente vai fixar um B no semianel e mostrar que isso vale, B fixo no semianel, e aí depois a gente vai partir para o caso geral, que aí não tem mais essa restrição de B estar no semianel. Então, para isso, vamos definir o seguinte conjunto. Conjunto dos elementos mensuráveis, tais que A cartesiano B é mensurável e A cartesiano B, só escrever mais para cá. Defina seguinte coleção, os conjuntos mensuráveis, na primeira sigma álgebra Lebesgue, tais que o cartesiano é mensurável, e eu tenho que ele e a cartesiano B são sigma finitos. Que esse sigma finito com relação à medida μ1 e o outro com relação à medida produto. Então a gente vai usar aquele lema 9.1, né, só escrever brevemente, que era que se você tinha uma coleção que estava entre o semianel e entre as coleções dos caras, tal que A é sigma finito, claro, dado um Mi e S zero infinito, com sua extensão de Lebesgue, o lema 9.1 dizia que se eu tinha uma coleção assim, então a condição para que valesse essa igualdade era que esse conjunto satisfazesse três condições. E aí, o que a gente vai fazer é que, uma vez que a gente mostrar que essas três condições são satisfeitas por essa coleção C, a gente mostra que essa C é justamente todos os conjuntos A que são sigma finitos, só que a gente já está tomando previamente A sigma finito. Então, está mostrando aqui que justamente para um cara sigma finito e um cara fixo, vale essa proposição.
Então vamos mostrar as três condições. Primeira condição era que se eu tinha uma soma, uma união disjunta de elementos da coleção, com medida finita, era mostrar que justamente o A estava na coleção. Então vamos mostrar isso. Então se eu sei que esses caras estão na coleção, eu quero mostrar que esse cara está na coleção, primeiro eu tenho que mostrar que o A cartesiano B está na sigma-álgebra de Lebesgue. Só que o A cartesiano B, união disjunta, é justamente aí cartesiano B. Só que todo mundo aí está na coleção, então significa que aí cartesiano B é mensurável, está na sigma-álgebra produto de Lebesgue. Então significa que esse cara aqui pertence na sigma-álgebra de Lebesgue. É a união de elementos da sigma-álgebra de Lebesgue produto. Bem, como eu estou exigindo que esses caras são finitos, esse cara é sigma finito, imediatamente. E agora, também quero que esse cara seja sigma finito, só que eu sei que esse cara aqui está na sigma-álgebra de Lebesgue, a medida dele é finita, desse é finito, e desse também é finito, então posso usar essa conta aqui, posso usar o Tonelli-Cavalieri, e o que vai resultar é que essa medida aqui vai ser finita. Usando o Tonelli-Cavalieri, eu vou ter que que é a medida produto só que eu sei que essas duas são finitas. Essa aqui é finito e segue que A cartesiano B é sigma finito. Então, isso vai implicar que A cartesiano, que A está na coleção. Novamente, a gente vai mostrar, propor a condição C2 e a condição C3. A condição C2 era que, se eu tivesse só... Pronto. Tivesse A1 contínuo e A2, ambos pertencentes à coleção, e ambos com medida finita, então eu quero mostrar que a diferença está na coleção. Só que eu tenho que, primeiro, esse cartesiano B é o 2 cartesiano B menos A1 cartesiano B. Bem, cada um está na coleção, esses dois caras estão na sigma-álgebra produto Lebesgue, então a diferença está. Só sobra mostrar. Esses caras são finitos, acaba sendo sigma finito, e a diferença, bem, a diferença, como eu sei que a medida desse é finita, eu sei que a medida da diferença é menor ou igual do que a medida desse, então eu sei que é sigma finito. Então, eu sei que é sigma finito, imediatamente, e, novamente, eu uso essa conta, eu posso usar porque eu tenho sigma finitude desses caras, eu sei que eles já estão na sigma-álgebra Lebesgue, e aí vai seguir que essa medida é finita, em particular sigma finita. Que vai implicar que pertence à coleção. Vou apagar aqui. Okay.
Condição 3 é que se eu tenho A pertencente à coleção, lembrando que a coleção está em 1, então tem elemento da coleção com medida nula e eu tenho um subconjunto, eu quero mostrar que esse subconjunto está na coleção. Primeiro, eu sei que se ele tá na coleção, eu sei que A é sigma finito. E eu tenho que B está em S2. Se eu tenho que A está na coleção, eu sei que A cartesiana B é sigma finito e está na sigma álgebra de Lebesgue, eu posso usar Tonelli Cavalieri, então eu sei que a medida produto desse conjunto é o produto, só que a medida desse conjunto é zero. Então, a medida desse é zero. Então, como eu tenho esse conjunto de medida nula, eu sei que isso está contido em A cartesiana B. E eu sei que a sigma álgebra de Lebesgue, produto, é completa. Vai seguir que a cartesiana B pertence à sigma álgebra de Lebesgue. Além disso, tem medida nula. Medida produto nula. E, bem, então é imediato que é sigma finito. E o conjunto E em si é sigma finito, porque, bem, eu tenho que ele está na sigma álgebra de Lebesgue, é completo, então esse cara está, e eu sei que a medida desse é zero, então a desse é zero, em particular é sigma finito. Então, ok. Então, segue aqui que o E pertence à coleção. Pronto. Nós mostramos aquelas condições lá do lema 9.1. Do lema que a gente está usando, 9.1. A gente mostrou C1, C2 e C3. Então, segue que eu sei que essa coleção aqui é a coleção de todos os caras sigma finitos. Como eu já sei que a priori que o conjunto A é sigma finito, então segue que essa propriedade vale para todo B em S2. Então a gente já mostrou esse passo. Ok? Alguma dúvida? Beleza. Então agora eu quero mostrar por caso geral. Pegar um B geral e mostrar que ele é mensurável em sigma finito. Agora, a gente vai usar de novo o mesmo lema, só que antes a gente estava fixando B no semianel e construindo essa coleção. Agora, para terminar, a gente pega um A, fixa esse elemento da sigma álgebra e agora constrói a seguinte. Monta essa coleção. São os elementos sigma 2. Então, cartesiana mensurável. E B. A cartesiana e B são sigma finitos. Novamente, vamos usar o lema 9.1, só que, bem, vai ser idêntico, por isso que eu não vou fazer as três condições aqui. É só notar o seguinte, que a gente tem que ter um cuidado que a nossa coleção tem que conter o semianel. Isso. Bem,
Esse passo aqui é imediato, porque a gente está exigindo que os elementos sejam sigma finitos. Os meus elementos sejam sigma finitos. Então, aquela inclusão é perfeita. Agora a gente tem que saber que esses 2 está contido em D. Só que justamente esse é o passo 1. O passo 1 a gente mostrou que se um cara está no semianel, então o que vai acontecer é que o cartesiano dele vai estar na sigma álgebra. Se ele é no semianel, ele já é sigma finito. E eu sei que o A cartesiano B é sigma finito. Então, essa condição aqui vem de I. Só. E agora sim, a gente pode aplicar, de novo, mostrar essas 3 condições que são idênticas, só que agora o cálculo, ao invés de ser com AI, vai ser com BIs, B1, B2 menos B1, vai ser idêntico. E aí, concluir que esse D é justamente as coleções do B pertence a sigma 2, tal que B sigma finito. Que é justamente o que a gente queria mostrar. A gente queria mostrar o quê? Que dados A e B sigma finitos, valia isso. Eles eram mensuráveis e sigma finitos. Então, você vê que aquele trabalho todo para mostrar o lema 9.1 valeu a pena para facilitar. Ok? Alguma dúvida? Então, um corolário imediato é que no início a gente exigiu que os conjuntos A e B fossem sigma finitos, mas a gente não fez nenhuma exigência das medidas em si. Como corolário imediato é que, se eu sei que as medidas iniciais são sigma finitas, então essa condição de A ser sigma finito e B sigma finito vale para todo elemento da sigma álgebra. Isso implica em particular que todo elemento daqui é sigma finito. Então, implica que o medida do produto é sigma finito. Corolário imediato. Agora a gente vai ver uma proposição parecida, só que para funções. Agora a gente vai pegar uma função que seja produto de 2 funções mensuráveis, uma no espaço e outra no outro espaço, e a gente quer saber o que a gente pode dizer dessa função produto, se ela é mensurável, integrável, para a gente poder usar aqueles 3 teoremas. Sim? Uhum. Para definir a medida produto, você volta a medida no semianel. Sim. Define a medida produto lá e estende. Sim. Mas se você esquece o semianel que poderia haver dado origem ao espaço de medida, você não poderia definir a medida produto com as imagens que tem somente assim, ter que voltar aos semianéis. Como você quer definir? Se eu uso para você 2 espaços de medida, eu quero definir uma medida produto agora. Você não tem nenhum semianel para voltar a semianel e definir lá e depois estender ela. Eu não defino a minha produto sendo somente a 2 imagens. Sim, então, o que você vai fazer, você sabe que a sigma álgebra em si é um semianel. As 2 sigma álgebras são semianéis. Só que o que você vai fazer, o que a gente fazia antigamente, o seu problema é que só Mi1, por exemplo, só Mi1 tem essa sigma álgebra, Mi2 tem essa sigma álgebra. Só que você tem esse problema infinito, de ser infinito. O que você vai fazer é restringir para o caso finito, usando aquele truque de pegar sigma álgebra, em particular semianel, onde você vai considerar só os caras que têm medida finita. São 2 semianéis, medidas finitas. Você faz a medida produto,
aí, desses dois seminéis, e estende. E nesse caso, estas proposições valem para essa construção da medida Uhum. Porque lembra que você tinha o resultado, se não me engano, do capítulo 8, que a gente viu, que se você tinha uma sigma álgebra qualquer aqui que você sabia que era completo, você sabia que eu podia, que o meu seminel... Uhum. E esse ia estender a medida de Lebesgue. Então, tudo funciona perfeitamente. Então se você, de fato, você não precisa ficar guardando esse seminel. Por isso mesmo que muitas vezes a gente fala, a F é mensurável, ao invés de falar F é mensurável com relação a tal sigma álgebra, porque essas coisas estão meio que implícitas. Você pode puxar uma da outra. Só que assim, aqui você tem uma informação a mais que você sabe que isso aqui é completa, é uma sigma álgebra, então tudo funciona bonitinho. Não precisa, de fato, você não precisa guardar o seminel. Mas uma vez que você tem o seminel, é a maneira mais natural de fazer. E de fato é mais prática porque você tem muito conjunto aqui. Na prática, o que você vai fazer é procurar o menor número de conjuntos possíveis, os mais fáceis de se trabalhar, e geralmente você cai no seminel. No seminel dos intervalos, dos cilindros, das bolas, dos abertos. Então, é natural você ir para semenéis. Então, a próxima proposição vai ser o paralelo disso para funções. Você tem dois conjuntos mensuráveis. Deixa eu escrever como anteriormente. Mensuráveis. Sigma finitos. E eu tenho funções FJ e AJ menos infinito mais infinito, que eu sei que são J mensuráveis. E agora o que eu vou construir são três funções do cartesiano. A G1 e A1 cartesiana 2. Vou escrever ali para ficar mais visível. Posso apagar? Então, defino G1 G1 de x e y igual a F1 de x, analogamente G2 e eu tenho a G e a G de XY é o produto. Então, eu estou num conjunto sigma finito, então eu sei que G1, G2 e G são mensuráveis. Olha. São mensuráveis na sigma álgebra produto. Então, é uma maneira de você, se você tem funções em cada espaço, você levar para o espaço produto.
E a demonstração disso é bem imediata. Para mostrar que G1 é mensurável, nota que falei isso. G1 maior do que R é F1 maior do que R, cartesiana 1. Cartesiana 2. C2 maior do que R é igual a 1, cartesiano F2 maior do que R. Então, essa igualdade aqui vai lhe mostrar que G1 e G2 são mensuráveis. Só. E aí, para G, basta notar que a G pode ser escrita como G1 e G2. G1 vezes G2. Que agora G1 e G2 já estão no cartesiano. Então a G pode ser escrita assim. Como eu sei que G1 e G2 são mensuráveis, segue que o produto delas é mensurável. Então você vê que eu posso levar funções daqui para o espaço todo se eu sei que eu tenho assim uma finitude de subconjuntos. Só fazer um comentário aqui, que eu já estava comentando previamente, é que essa condição da sigma finitude é importante para valer o Tonelli-Cavalieri e os outros teoremas. E um exemplo que você pode dar é o seguinte: você considera um exemplo, você considera ômega 1, ômega 2 a reta, considera A1 o ponto zero, A2 a reta, considera μ1. Considera μ1 a medida de Lebesgue na reta, e μ2 a medida de contagem na reta. O que vai acontecer? A gente sabe que a medida de contagem na reta, ela é não sigma finita. Porque o R é não enumerável. Para um conjunto ser sigma finito com relação à medida de contagem, ele tem que ser enumerável. A gente já viu isso antes e é sempre se mostrar. O que vai acontecer? Eu sei que esse conjunto está na sigmoide de Lebesgue. Só que eu tenho, quando eu fizer a medida produto, bem, quando eu fizer o produto, vai seguir que ela é zero. E a medida produto deles, isso é infinito.
Uhum. E aí você pode fazer, para funções, você pode pegar os indicadores desses conjuntos, né, funções de indicadores, e usar isso aqui para estender para o cartesiano. Então você vai ter que essa função indicadora pode ser levada a uma função mensurável aqui, esse pode ser levado a uma função também mensurável no cartesiano, porque um ponto que eu não falei, mas a gente mostrou aqui com a sigma finitude, mas essa sigma finitude, para mostrar que eles são mensuráveis, não é tão importante assim, para mostrar essa mensurabilidade. Uhum. Só que aí a gente vai ter que, para mostrar, no caso, não sigma finito, a gente vai ter que ir lá na definição de extensão de Lebesgue e lidar lá com a condição 3. Só para relembrar. Para o caso não sigma finito, a gente vai ter que usar o seguinte argumento, que se só olha aqui. Uhum. Olhar aqui. A condição 3 é que se eu tinha um subconjunto, então com a interseção com todo elemento do seminel é mensurável, então vale que ele é mensurável. E aí, por exemplo, nesse caso a gente mostrou que se esses dois caras são sigma finitos e mensuráveis, o cartesiano é mensurável e vale essa igualdade. O que a gente pode fazer, sem ter essa sigma finitude, é mostrar que o cartesiano é mensurável usando esse fato. A gente vai intersectar A cartesiano B com K do seminel, intersectado no seminel, os elementos do seminel são sigma finitos, aí você tem um conjunto sigma finito, e a gente já mostrou que fazendo com sigma finito, vale. Só acho melhor escrever isso num canto separado. Observação seguinte, é que a sigma finitude aqui, o ponto onde ela é mais importante é para justamente você poder dizer que a medida produto é o produto das medidas. Para a mensurabilidade ela não é tão importante. Ela vai ser importante na integrabilidade, que você vai pedir, você vai ter que recorrer a Tonelli-Cavalieri, mas para mensurabilidade não. Então se eu tinha A e B mensuráveis, sem saber se eles são sigma finitos ou não, o que eu vou fazer é usar aquele lema 3, que é se o subconjunto é tal que a interseção seminel com elemento seminel é mensurável para todo cara do seminel, então aí é mensurável. E o que eu vou fazer é olhar que o meu seminel aqui são os elementos dessa forma. Né? E eu vou pegar A cartesiano B, intersectar com S1 e S2. E aí isso aqui vai ser a interseção S1, cartesiano, B interseção S2. Só que eu sei
Como a gente está considerando a medida do seminal finita e passando para a extensão de Lebesgue. Então, sei que todos os elementos do seminal são sigma finitos, são finitos. Eu sei que esses caras vão ser sigma finitos. Então, se esses caras são sigma finitos, pelo que a gente já demonstrou, a gente demonstrou que isso aqui pertence a sigma álgebra e é sigma finito. E aí, usando esse fato, que a gente mostrou que todo cara, um elemento desse tipo, interseção S1 cartesiano S2, pertence a sigma álgebra, vai seguir que A cartesiano B pertence a sigma álgebra. Então, a parte sigma finita não é tão importante aqui. Mas, para integrabilidade e para você saber, mas como a gente viu ali naquele exemplo, a gente não pode dizer agora que Mi1 cartesiano Mi2 de A cartesiano B seja necessariamente Mi1 de A1 de A, Mi2 de B. Só com esse argumento aqui você não precisa da sigma finitude para mensurabilidade. Posso pegar aqui? Alguma dúvida dessa observação? Ok. Vou voltar aqui. Então, escrever uma proposição que também é imediata, mas de fato é essa proposição que motivou estudar, demonstrar esses teoremas de Fubini, Tonelli e Cavalieri, que é a possibilidade de você pegar uma função em Rn integrável e poder decompor ela nas integrais em cada componente. É a seguinte proposição. Eu tenho considera P considera assim. E eu tenho essa objeção definida por pego o elemento x e o elemento y, e eu levo em x1 até o elemento Rn. Então, as primeiras P componentes de Rn são justamente x, e as últimas n-p componentes são justamente y. Objeção. Você tem a mensurabilidade dela. E agora, x pertencente a Rp. A gente pode definir as seguintes seções. Eu tenho isso. Melhor, eu tenho um subconjunto de Rn. Eu tenho uma função de Rn, sei lá, na reta, pode ser os complexos, Rn, Rm. Eu posso fazer as seções de A e F com relação a x, as seções de A e F com relação a y. Não? E eu posso, com relação a essa objeção, que eu posso definir da seguinte maneira. Com relação a x, então vai ser os caras IR n-p tal que φ de xy pertence a A, analogamente para y. Rp.
E, analogamente, posso definir as seções com relação a x e y, que são apenas a composição de f com a seção dessa função com relação a x. E f e y, compor f com a seção dessa função com relação a y. Só tendo esse cuidado porque a gente definiu as seções para elementos desse cartesiano, só que eu tenho agora o Rn. Tudo bem, a gente identifica naturalmente Rn com seu cartesiano, só que formalmente eles têm uma certa diferença. Então, essa proposição só vai ser para, de fato, salientar que você pode identificar Rn com seu produto e que você pode decompor a integral de Rn com relação à integral nas suas componentes. Então, tem essas seções que eu defini. Para um conjunto Rn, para uma função. Também defino lambda j sendo a medida de Lebesgue. Sj é semianel dos retângulos. E de Lebesgue em RJ. Então, esse J vai ser o semianel dos retângulos limitados em RJ. E eu tenho, como a gente costuma fazer, denotar assim a sua extensão de Lebesgue. Então, primeiro fato é que se eu tenho um elemento semianel em RP e outro elemento do semianel de Rn-P, do semianel de Rn-P, então a medida Lebesgue de φ de S1 cartesiano S2 é igual a medida Lebesgue de S1. Isso aqui é apenas para justificar, então, que você, para considerar a medida Lebesgue em Rn, você pode considerar ela como sendo, de certa forma, medida produto das medidas de Lebesgue de Rp e Rn-P. A diferença é que você tem que fazer o transporte por essa identificação. Na prática, você desconsidera essa função, que é uma objeção natural, né? Você apenas está juntando esses dois vetores, mas formalmente você tem que sempre lembrar que você está fazendo essa identificação, que você tem uma função θ no meio, que está ali fazendo essa identificação. Então, aqui é só para formalizar o fato de que, quando se considera dois semianéis, então a medida de Lebesgue de semianel vai ser justamente eu poder considerar apenas um pedaço e o outro pedaço em Rp e Rn-P. E analogamente para funções, eu tenho, então, algo análogo para funções e eu posso, então, dizer, com essa observação, que nota que essa fórmula aqui está me dizendo que essa função, essa medida aqui, essa. Quer dizer, isso aqui me define uma medida, que é justamente, se você lembrar, que é o transporte da medida Lebesgue pela inversa.
Com a abjeção, o que eu estou fazendo é olhando a abjeção φ-1 daqui para cá. Em Rn eu tenho a medida de Lebesgue, então eu vou transportar para cá a medida de Lebesgue. Então, o que eu estou dizendo é que a medida produto dessas duas medidas de Lebesgue é justamente o transporte da medida de Lebesgue daqui para o cartesiano. Então, dito isso, eu sei que a extensão de Lebesgue da medida produto desses semanéis é o transporte da medida de Lebesgue da extensão de Lebesgue da medida de Lebesgue em Rn por φ-1. Bem, a demonstração dessa proposição é imediata, só que o grande ponto aqui é justamente reforçar que essa identificação pode ser feita. A gente podia fazer essa identificação com relação a conjuntos, a gente sabia que é uma abjeção, só que a gente tem que agora reafirmar que, de fato, essa abjeção não destrói nada com relação às medidas. Que eu posso considerar a medida de Lebesgue produto aqui, ou a medida de Lebesgue em Rn, e que eu tenho os mesmos resultados, tenho as mesmas funções mensuráveis, os mesmos conjuntos mensuráveis. E aí eu posso usar todos os três teoremas, né, Tonelli e Cavalieri, Fubini, Tonelli e Fubini, que eu posso decompor a integral como integral na primeira parte, depois integrando isso com relação à segunda parte. Então, a proposição técnica, mas a importância dela apenas para reafirmar que essa identificação pode ser feita. Na prática, de fato, você esquece essa identificação e usa os teoremas, os três teoremas, porque você pode, porque essa proposição lhe permite usá-los. Então, vou apagar aqui. Alguma dúvida? Alguma questão? Então, a gente viu aqui que uma das motivações de estudar esses teoremas de Fubini foi justamente formalizar o fato que você fazia a integral em Rn decompondo nas suas componentes, fazendo integral num componente e depois fazendo outra integração dessa função com relação à segunda componente. Agora a gente vai ver, de fato, outra formalização, que é a questão de você pegar uma função e calcular a área do gráfico dessa função. Antigamente você definia a integral assim, integral de funções positivas, como sendo a área, né, definida pela função. Você dizia que essa área aqui era justamente a integral de 0 a t da função. Depois foi se formalizando isso, foram fazendo somas de Riemann. Depois se formalizou para a integral superior e inferior, né, quando você considerando as funções integráveis por Riemann, até você chegar depois a estender mais e chegar na nossa integração de Lebesgue, que tem como caso particular a integração de Riemann. Então agora a gente quer, de certa forma, fechar esse ciclo e mostrar que, de fato, a área dessa função é, de fato, a integral. Só que agora a gente tem que formalizar o que é a área dessa função, que vai ser justamente uma medida produto, a medida produto dessa área. Porque lembra que essa área é um conjunto no cartesiano. Então, a área dela vai ser uma medida produto.
E você quer justamente justificar que a medida produto do gráfico da função é justamente a integral. Então, a gente vai ver isso no teorema do seu corolário, que vão lhe dizer que, de fato, isso ocorre quando eu tenho a função mensurável. Então, essa proposição. Novamente, eu estou lidando com espaço sigma finito. Nota que ali, no caso de Riemann, isso é ok, porque a integração de Riemann você faz em intervalos fechados de funções limitadas. Então, se o intervalo é fechado, você tem a sigma finitude imediata, que a medida em particular é finita. Medida Lebesgue, como você considera a integral de Riemann. Então, estendendo, para a gente poder usar aqueles três teoremas, a gente vai pedir que a medida seja sigma infinita. Que eu tenha agora duas funções desse espaço na reta, que sejam mensuráveis. Melhor, imensuráveis. E que eu tenha aqui f menor ou igual a g. Bom, tanto faz, só para ficar conciso com o livro, eu tenho g menor ou igual a f. Então, eu posso definir o seguinte conjunto. Conjunto dos pontos, sei lá, ômega xy, pertencente a ômega cartesiano R, tal que g de x menor ou igual a y, menor ou igual a f de x. Graficamente, seria a área entre os gráficos da função. Quer dizer, região, sei lá, tem... Elas estão se intersectando. Tem a função g, sim, tem a g aqui, a função f, eu estou considerando essa região A aqui. Sei lá. Faz nesse intervalo aqui para conhecer sigma infinito, considerar a medida Lebesgue, por exemplo, mas aqui não precisa ser a medida Lebesgue. Então tem essa área aí, a área entre os gráficos. E o resultado que eu tenho, que é esse conjunto. É mi cartesiano lambda mensurável. Eu estou considerando aqui, na reta, a medida de Lebesgue. Mi cartesiano lambda mensurável. E, como eu disse, eu tenho que a área entre os gráficos da função é justamente a integral da diferença com relação a mi de ômega. Estou fazendo o contrário. F maior ou igual a G. Tanto faz, só mudar, renomear. Então, em particular, como eu disse, se F maior ou igual a 0, né, eu tenho que isso aqui vai ser justamente os elementos que estão abaixo de f de x e acima de 0. E vai ser o que a gente chama de gráfico da função. O conjunto que é o gráfico da função. A gente vai mostrar que a área abaixo do gráfico da função pode ser escrito como integral, como corolário. E outro corolário é que, se a função é mensurável, então a área do gráfico em si da função, que são os pares ordenados que satisfazem a igualdade y igual a f de x, tem medida nula. A gente vai ver esses dois casos particulares com calma. Então, só para escrever aqui.
tenho que em particular. Se eu defino o gráfico da função como sendo os elementos do cartesiano, lembra cartesiano R tal que vale a igualdade, né? Y igual a f de x. Particular. Se eu defino isso, particular, definindo eu tenho que isso é mensurável e mas ainda tem medida nula. Que é só tomar g igual a f aqui. Então eu tenho, você está integrando zero, é zero. Então segue como um caso particular. Alguma dúvida ali? Ok? Beleza? Então... Ok. Então, a maneira de demonstrar isso vai ser considerando as seguintes funções. Alfa de ômega cartesiano f. Minha função estou considerando na reta. Então, considerar as seguintes funções. Alfa e beta. Alfa de xy. Então eu faço f de x menos y. Faço g de x menos y. Ok. Então, por uma proposição que a gente já mostrou, eu sei que a f e a g são mensuráveis em ômega. Então, eu sei que fazendo alfa' de xy igual a f de x são mensuráveis. Alfa' de x, fazendo, só, deixa eu ficar aqui. Alfa' de xy igual a f de x. Beta' de xy igual a g de x. São mensuráveis. A gente sabe que a identidade da reta é mensurável, então a gente pode estender para o cartesiano. Então, como eu tenho essa função f de x, essa alfa' e beta' que são mensuráveis, e a projeção na primeira coordenada é mensurável, subtraindo, segue que alfa e beta são mensuráveis. Então, eu posso dizer que elas são mensuráveis. Para aquele resultado que a gente já mostrou. Ok? E agora eu posso escrever aquele conjunto A como sendo eu quero que f de x seja maior ou igual a y. Então, quero que alfa seja maior ou igual a zero. E eu quero que y seja menor ou igual a g de x, então quero que beta seja menor ou igual a zero. Ok? Eu tenho que beleza? Então eu sei que A eu posso escrever desse jeito. Ok? E agora notar o seguinte, eu sei que
Esse conjunto é sigma finito. Eu sei que a reta é sigma finito. Então, eu sei que o cartesiano deles pelo que a gente já viu hoje, que o cartesiano é sigma finito. Com relação a quem? A medida cartesiana. Esse cara, como esses dois são mensuráveis, a gente acabou de mostrar que ele é mensurável. E pronto, a gente já está nas condições de aplicar Tonelli Cavalieri. Porque o que vai acontecer? Eu vou ter que, então, mi cartesiano lambda de A vai ser eu considerar a seção com relação à segunda coordenada e integrar com relação à primeira. Só lembrando quem é essa φ, é a seção desse conjunto, que é definida assim, φ de x é igual a medida de Lebesgue de A de x. Só que notar que A de x é G de x fx. Sim, porque, por exemplo, eu pego um x aqui, estou fazendo essa seção, então a seção vai ser esse intervalo, g de x, f de x. E a medida de Lebesgue desse intervalo é justamente a diferença. Então, a seção com relação à primeira coordenada é a diferença. Então, essa integral, vou escrever aqui. Então, tenho que a medida de Lebesgue desse conjunto, quer dizer, medida do produto desse conjunto é a integral do primeiro, da seção da segunda coordenada com relação à primeira, que é justamente f menos g. Porque a gente já sabe, isso aqui é em todo ponto. Mas bastava saber que isso ali é em quase todo ponto. Esse caso particular é porque o gráfico, você toma f igual a g. E o outro caso da área, e outro caso da área, que é o corolário. Vou escrever aqui. Particular. Se eu sei que é f maior ou igual a zero. Então, eu sei que o conjunto dos tal que melhor escrever assim. Seria a área abaixo do gráfico da função. Sei que isso aqui é mensurável. E ainda sei que
que é igual a integral de f. Tenho, sei lá, ômega. F maior. Tem a minha F. Sei lá, o ômega Q, esse intervalo. E eu tenho que essa A é justamente isso. Ok. Agora, só para terminar, vou fazer alguns comentários. O primeiro comentário é que... Posso pagar aqui? O primeiro comentário é que a gente sempre está considerando um produto cartesiano finito. A gente tem ômega 1, ômega 2, e a gente passa para o produto cartesiano finito. Ou seja, o produto cartesiano desses dois. Bem, intuitivamente você pode fazer isso para, dado uma sequência, ômega k, lambda k, mi, k igual a 1 até n, uma sequência finita. Eu posso fazer isso intuitivamente e construir no cartesiano uma medida produto. Então, uma pergunta natural seria se a gente pode fazer isso para um produto cartesiano infinito. Se eu tenho uma família de espaços de medida, eu gostaria de definir uma medida produto. Bem, no caso que você tem o A, que o A não é finito, você gostaria então que essa medida produto fosse de tal forma que eu considerando apenas um conjunto finito de coordenadas, eu tivesse que ela fosse uma medida produto ali. Ou seja, se eu considerasse o seguinte elemento, por exemplo, alfa 1 cartesiano A, alfa 2 cartesiano, melhor, que eu considerando o seguinte elemento, e eu defini a alfa igual, por exemplo, ômega alfa, se alfa é diferente de alfa 1 e alfa 2, ou seja, eu estou considerando o produto cartesiano de elementos não mensuráveis, quer dizer, de elementos mensuráveis, só que apenas 2 são não triviais, por exemplo. Eu gostaria de dizer, então, que a medida produto, nesse caso, do cartesiano de alfa pertencente a A, fosse justamente, por exemplo, produto das medidas. Um caso que você pode fazer é se essas medidas aqui são probabilidades. Ou seja, se são medidas, em particular, sim, mas em geral você pode fazer se essas medidas são positivas e finitas. Tá? O que você pode fazer, no caso de probabilidades, mas se você sabe que todas são limitadas pela mesma constante, você tem como fazer essa extensão.
de fato, é um dos exercícios aqui do livro. No livro tem os passos para você fazer. E o passo mais difícil é, de fato, primeiro entender quem é o semianel, que você vai considerar ali, que vai ser o semianel dos caras que são produtos cartesianos dessa forma, só que os produtos cartesianos dessa forma você só considera apenas algumas fatias, alguns componentes não triviais. E você também pode definir, nesse caso, você pode definir a medida produto. E ela vai ter essa propriedade. Eu não preciso que tenha a enumerabilidade. Porque aqui, só lembrando que quando eu escrevo assim um produto cartesiano, o que eu estou escrevendo, de certa forma, você pode imaginar como uma função. Né? Ou uma coleção, que você está dizendo, para cada coordenada, me dando um conjunto naquela coordenada. E, equivalentemente, quando eu escrevo um elemento assim, nada mais, nada menos que você pode imaginar que é uma função de A. Que a cada elemento daqui me dá um elemento que pertence ao ômega alfa. Você pode, por exemplo, isso quer ser formal. Então, aqui não tem nenhuma restrição. De fato, a gente pode ver isso depois na monitoria, que você pode considerar conjuntos bem esquisitos, por exemplo, conjuntos tais como as funções contínuas do intervalo 0 a 1. Então, para cada função contínua, você tem uma probabilidade. E aí você quer fazer isso para todos. Ou, por exemplo, a reta, né? Um caso não enumerável. Por exemplo, o intervalo 0 a 1. Para cada tempo t, eu tenho uma medida, uma probabilidade. E essa medida vai mudando ao longo do tempo. E eu gostaria de fazer uma medida para todos os tempos. Uma medida produto. De tal forma que se eu restringir a um tempo, eu tenho a medida daquele tempo, vezes a medida do espaço todo. Por isso que a gente pega a probabilidade, porque a gente sabe que a medida do espaço é 1, então seria nesse caso, por exemplo, se eu soubesse que era a probabilidade, seria apenas medida de A1, A de alfa 1. Deixa eu só apagar aqui para... Se a gente soubesse que era a probabilidade, então a gente poderia escrever assim. Claro, novamente a gente tem que pedir uma sigma finitude aqui em cada espaço, para a gente assegurar que a gente pode fazer isso. Mas isso eu posso explicar melhor na monitoria. Só um último ponto. Deixa eu apagar aqui. Só um último ponto é que a gente viu, quando a gente construiu aquele exemplo, que a gente lidou com a reta, conseguiu uma álgebra Lebesgue e a medida de contagem na reta. Né? De fato, nos capítulos anteriores a gente viu que todo conjunto aí você pode considerar como mensurável. Então você pode medir qualquer conjunto aí. E o que acontece é que esses teoremas de Fubini têm uma interpretação com relação à medida de contagem. Claro que, bem, aqui não vai ser tão interessante porque o conjunto não é sigma finito, mas, por exemplo, se eu considero, sei lá, os naturais, e aqui o sigma de Lebesgue você pode considerar o conjunto das partes naturais. Aqui eu sei que é sigma finito, né? Os naturais é enumerável. E aí aqui, esses teoremas de Fubini têm uma interpretação natural com relação
as propriedades associativas da soma, coisas assim. Porque você tem o seguinte, se eu considero uma função dos naturais da reta, que seja mensurável com relação a essa medida. Bem, a gente já viu que isso é desnecessário, porque toda função vai ser mensurável. O que vai acontecer? Que a integral dessa função vai ser justamente a soma dos seus elementos, dos naturais. Então, você fazer a integral, por exemplo, se eu tenho uma função de 2 coordenadas, que eu sei que é mensurável, então, com relação à medida produto, eu posso tentar ver, se eu fazendo integral, por exemplo, f, escrevendo f de jk como, sei lá, alfa jk, eu posso ver aqueles teoremas de Fubini. Só apagar aqui. Eu tenho a sigma-finitude de cada espaço. Em particular, como estou fazendo cartesiano em conjuntos enumeráveis, eu tenho enumerabilidade. Então, beleza. Eu posso aplicar. Então, o que vai acontecer é que, se eu sei que essa f é integrável com relação a essa medida, o que a gente sabe é que, com relação à medida de contágio, toda função é mensurável. A gente não sabe se toda função é integrável. De fato, você tem funções que não são integráveis com relação à medida de contágio. Mas se eu tenho que essa função, além de ser mensurável, bem, isso é gratuito, ela foi integrável, então eu posso fazer que a integral da f com relação à medida produto isso a gente define como, a gente pode denotar como jk pertencente aos naturais cartesianos naturais, usando aquela notação alfa jk. E eu sei que isso é, primeiro, integrar a restrição, na primeira coordenada, lá f j, depois, ele é assim, k, integrar na primeira coordenada e depois integrar na primeira. Isso aqui nada mais nada menos que vai ser, dentro vai ser alfa de jk, onde eu estou somando, nos casos, pertencentes naturais, e aqui é a soma de j pertencentes aos naturais. E como eu posso fazer a jogada parecida, isso também vai ser igual. Eu só posso fazer isso porque eu tenho integrabilidade. Se eu não tiver integrabilidade, pode ser que isso não funcione. De fato, existem exemplos simples que você tem isso. Um exemplo escreve alfa jk igual a 0, a 1, se j igual a k, menos 1, se j igual a k mais 1, k, melhor, k menos 1 e k, e 0, caso contrário. Então, eu posso escrever isso aqui. Sim. Então, de certa forma, no caso da medida de contágio, o que o teorema de Fubini está dizendo é que se essa função é integrável, ou seja,
se eu tenho que essa soma aqui é finita, então vale que nessa soma eu posso trocar a ordem que eu estou somando as coisas. Então, de certa forma, essa propriedade, no caso da integrabilidade, você justifica com o teorema de Fubini. Né? E depois, na monitoria, a gente pode ver com detalhes esse teorema aqui. A gente pode resolver com detalhes. Então, isso aí, alguma dúvida? Ok.